Beleza? Para honra e glória nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 89 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família. Seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos aqui continuando o livro de 1 Crônicas, que é justamente um livro muito lindo, que Deus ele mostra como a visão do povo, no caso a visão dos reis e do povo que vivia ali na tribo de Judá, a tribo que se manteve fiel a Davi, e que não acabou, né, se perdendo ali da dinastia de Davi. Porque assim, ó, quando logo depois em Salomão, de Salomão para frente, o reino foi dividido. No caso, acabou uma parte, né, as 10 tribos ficando em Israel e sendo chamadas de Israel, e a única tribo sozinha, a tribo de Judá, ela acabou sendo a tribo, né, a tribo de Deus, né, a tribo que ali Davi ele se mantinha a dinastia, e dentro de Judá ficava o templo do Senhor. Só tem um problema, o próprio Judá se corrompeu. O próprio Judá, que tinha o templo de Deus, e que Deus ali habitava, que Deus ali estava, que Deus ali vivia, o próprio Judá se corrompeu. Então assim, tanto Israel, as 10 tribos, e por que não são 12 tribos? Porque a tribo de Levi não é contada, é a herança de Deus. Mas tanto Israel, as 10 tribos, como a tribo de Judá sozinha, todos se corromperam. E aí justamente nós estamos vendo esse contexto aqui e vendo inclusive com outra perspectiva esses mesmos momentos. Na perspectiva agora da tribo de Judá e na perspectiva agora da tribo de Judá em relação aos pecados, né, das 10 tribos. E estamos vendo isso aqui. Por isso que muitas histórias são contadas de novo. Por isso que muitos acontecimentos são retomados, porque justamente está sendo contado baseado no ângulo de vista da tribo de Judá, entende? Então, por isso que é recontado tudo. Esses são os livros históricos, no caso. Então, vamos seguir. 1 Crônicas, capítulo 15. Inclusive, aproveitando que você está aqui logo, ó, curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas, na realidade, quando chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais pessoas, mais almas, em nome de Jesus, amém. 1 Crônicas, capítulo 15. A arca é levada para Jerusalém. Lembra que, graças a Deus, nós já lemos isso aqui, esse contexto? Então, aqui nós estamos lendo de novo. Por quê? Porque isso aconteceu, isso foi um fato. E tanto as 10 tribos estavam contando isso, como a tribo de Davi também estava contando isso, a tribo de Judá também estava contando isso. A arca é levada para Jerusalém. Depois que Davi tinha construído casas para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu para ficarem sempre a seu serviço. E aí você vê, lembra o que tinha acontecido com Uzá? A arca de Deus tinha caído, Uzá foi lá, botou o braço para a arca de Deus não cair, e na hora Uzá foi consumido pela glória de Deus. Aqui Davi entendeu, peraí, eu não posso fazer as coisas de Deus do meu modo. Eu tenho que fazer as coisas de Deus do modo que ele estabeleceu. Por isso que é tão perigoso a gente dizer, ah, não, eu sigo a Deus da minha forma, eu sigo a Deus do meu jeito, eu sigo a Deus da minha maneira. Não existe isso. A lei do Senhor é muito clara. Quem serve e quem busca a Deus da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, está indo contra a vontade do Senhor. Deus não estabeleceu uma forma, uma maneira, um jeito para cada um. Mas Deus estabeleceu uma maneira, uma forma e um jeito que todos devemos seguir. Que todos devemos nos submeter. Ou nós nos submetemos a ele, ou não estamos com ele. Ponto. A regra é essa. É assim que Deus estabeleceu. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel liderando 120. Vamos pular, né? Por causa do tempo. Dos descendentes de Merari, Gerson, Elisafã, Hebron, Uziel. E aí, né? Essa galera toda aqui. 120, 220, 130, 280 e 112. Em seguida, Davi convocou o sacerdote Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel e Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vocês são chefes de famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor. E aí você vê, olha, consagrar e trazer a arca de Deus.
Não é vocês vão agora trazer a arca de Deus do jeito que vocês estão, não. Vocês primeiro precisam se consagrar. Vocês primeiro precisam estar consagrados a Deus. Por isso que Deus estabelece as leis cerimoniais e as leis de conduta. Os 10 mandamentos são lei de conduta. Nós temos que seguir os 10 mandamentos. Inclusive, diga de passagem, 613, que na realidade são 10. 6 mais 1, 7, 8, 9, 10, mais 3. Ou seja, os 613 mandamentos, eles são leis de santificação. Mas todos eles fazem parte das leis de conduta. A questão é, Deus quer que verdadeiramente nós venhamos a ter uma conduta renovada, a ter um espírito diferente, a fazer diferente desse mundo. Agora, a santificação, ela acontece através de Cristo. Não é a santificação feita por homem na carne, como o apóstolo Paulo fala a respeito da circuncisão, ou não é a santificação feita pelos nossos atos, pelo nosso trabalhar. Não. Mas é uma santificação feita pelo Espírito de Deus em nosso coração, dia após dia, tempo após tempo. Agora, a base, os 10 mandamentos, são absolutamente fundamentais para nos santificarmos e para vivermos bem aqui nessa terra. Então, é o que estava acontecendo. Esses homens, esses sacerdotes, eles precisavam seguir os 613 mandamentos. Por quê? Porque essa era a forma deles se santificarem. A palavra santo ou santificado é justamente separado, diferente. E a lei que faz essa separação. Os 613 mandamentos fazem essa separação. Então, justamente, vocês agora vão ter que seguir esses 613 mandamentos, de forma que vocês fiquem santificados. Para quê? Para que vocês possam servir ao Senhor. Por isso que Cristo é o nosso santificador. Porque Jesus foi o único que conseguiu seguir os 613 mandamentos de forma íntegra e mais os 10 mandamentos de forma íntegra. Jesus foi o único que conseguiu. E por causa do mérito dele, nós somos santificados. Por causa do mérito dele, nós recebemos a santificação de Cristo em nós. Agora, nós temos uma conduta a viver. Nós temos uma forma de viver. Nós temos um jeito de viver na sociedade, que é seguindo os mandamentos, os 10 mandamentos. E vamos seguir. O Senhor, Deus de Israel, para o local que preparei para ela, no caso a arca. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. E aí você vê a importância de consultar a Deus, a importância de saber o que é que Deus diz, a importância de consultar o que é que Deus fala. Olha, pelo amor de Deus, eu te faço um pedido. Não faça nada segundo sua cabeça. Não faça nada segundo seu entendimento. Não faça nada segundo a sua vontade, mas faça tudo seguindo o que Deus te estabeleceu. Antes de você dormir, ore. Antes de você levantar da sua cama, ore. Antes de você fazer qualquer coisa, ore. Por quê? Porque de duas uma. Ou Deus vai te dar êxito naquilo que você quer fazer, ou então Deus vai mudar o seu coração para você fazer outra coisa. Mas, pelo amor de Deus, consulte a Deus. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, ou seja, fizeram o que a lei manda, fizeram o que os 613 mandamentos mandam. Eles não comeram carne de porco, eles não comeram mariscos, eles não comeram sangue, eles não comeram gordura. Eles fizeram o que a lei ensina para se consagrar. Eles não entraram com a roupa suja da rua, eles se lavaram antes de comer, eles lavaram suas mãos antes de comer. Eles não beberam ali bebida forte, eles não tiveram contato com vinho, eles não tiveram mais de uma mulher, eles não tiveram ali contato com coisas, né, com gente que faleceu, com cadáver, nada disso. Eles seguiram os 613 mandamentos. Por causa disso, eles se santificaram. Por causa disso, eles estavam consagrados. Inclusive, diga-se de passagem, é por isso que Cristo, ele nos santificou. Porque Cristo foi o único que conseguiu fazer tudo isso. Porque, gente, bora lá. A gente pode se esforçar muito para conseguir, antes de comer, sempre lavar a mão. A gente pode se esforçar muito para, antes de dormir, lavar a roupa. Né? Tomar um banho e lavar a nossa roupa. A gente pode se esforçar muito para poder, antes de sair de casa, orar. Mas pode acontecer de um momento ou outro isso não acontecer. Porque nós somos seres humanos. Por isso que a santificação plena, ela vem de Cristo e acabou, não tem como vir de outra forma. Então, é isso que o Senhor nos diz. É isso que o Senhor nos mostra. Inclusive, diga-se de passagem sobre a questão dos alimentos. Você chega em um lugar e só tem carne de porco, Senhor, muito obrigado por essa carne maravilhosa. Eu te dou graças em nome de Jesus. E
parte para dentro. Por quê? Porque a santificação não vem pelo que engolimos, não vem pelo que comemos, não vem pelo que tocamos. Mas a santificação vem do Espírito do Senhor trabalhando dentro de nós. E é de dentro para fora. Então, assim, eles se santificaram. Eles buscaram a Deus a santificação, ou seja, buscaram os 603 mandamentos para estarem alinhados, para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou os líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros, ou seja, ó, vocês vão cantar, vocês vão louvar, vocês vão glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso Deus, vocês vão entoar louvor ao Senhor, vocês vão glorificar o nome dele, vocês vão trazer a presença dele aqui através da música. E Davi sabia disso. Davi mandou, olha, vocês vão fazer isso. Vocês vão louvar a Deus, vocês vão glorificar a Deus. Bora. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etan, filho de Cuxéias, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, esse pessoal todo aí, os porteiros. Os músicos Emã e Asaf e Etan deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Ariel, Semiramote, Jeiel, Uniel, esse pessoal aí. Deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matatias, Eliafel, esse pessoal todo, deveriam tocar as harpas em oitava. E aí você vê, né? Olha como isso é lindo. Deus ele tinha dado sabedoria a Davi de como Davi deveria tocar. Deus ensinou Davi a tocar a harpa desde jovem. E Davi entendia bem aqui, acompanhando o soprano. E Davi entendia bem a música, porque ele já tinha hábito com isso. E agora Deus está usando essa habilidade que Deus deu a Davi para justamente Davi poder entoar o nome do Senhor. Por isso que eu digo para você, eu não sei quais são as coisas, as dificuldades que Deus coloca para você poder viver. Mas essas dificuldades lá na frente vão ser usadas para a glória dele. Aqui. Marcando o ritmo. Kenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Opa! Pois ele tinha competência para isso. Tá vendo? Deus ele preparou aquele que é o soprano, ou aqueles, né, o soprano ali, preparou as pessoas ali para entoar as harpas em oitava e preparou também a pessoa no caso para trazer os cânticos. Ou seja, Deus preparou tudo. Não há um corpo só com um membro. Justamente o corpo precisa de todos. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Assim é. Beraquias e Elcana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Opa! Deveriam proteger a arca. Peraí, a arca de Deus não é aquela mesma arca de Deus que quando foi levado para os filisteus levou muita tragédia, muito medo, muito pavor entre o povo? Por que é que as pessoas precisavam proteger a arca? Olha, isso aqui é muito interessante. Ninguém precisa defender um leão. Jesus é o nosso leão, o leão da tribo de Judá. Mas a partir do momento que nós entoamos o nome dele, a partir do momento que nós levamos o nome dele, a partir do momento que nós mostramos a sua palavra, nós estamos sendo usados por Deus. Os porteiros aqui, eles não poderiam fazer muita coisa, porque na realidade, a própria arca de Deus, ela própria iria, literalmente, Deus iria consumir qualquer inimigo, sem problema nenhum. Assim como consumir usar. Mas a questão é, eles, os porteiros, Deus queria que eles fizessem parte disso. Ou vem cá, ou você acha que o milagre na sua vida, ele veio de você? Você acha que o milagre na sua vida, ele veio do seu trabalho? Ele veio do seu esforço? Ele veio da sua capacidade? Ele veio do network que você tem? Ele veio da sua família? Ele veio dos seus amigos? Ele veio... Você acha realmente que as bênçãos que você tem, as bênçãos que você vive e as bênçãos que você vai viver
Elas vieram do seu trabalho, do seu esforço, da sua energia? Não. Tudo vem de Deus. Tudo, Ele é a base. A ciência prova que não existe vida que vem do nada. A vida só vem daquilo que é vivo. Ou seja, só a vida se alguém vivo doou a vida, gerou a vida, formou a vida. Não a vida do acaso, não a vida do nada. A vida não vem de algo inanimato. Pelo contrário, a vida só vem do que é vivo. Então, assim, aqui estava acontecendo isso. Deus fazia questão que Berequias e Elcana fossem os porteiros. Deus fazia questão que eles estivessem ali entoando o nome do Senhor, guardando a arca. Não que a arca precisava ser guardada e não que eles tinham a capacidade de fato de guardar a arca, não. Mas Deus queria que eles fossem presentes ali. Deus queria que eles fossem presentes naquele trabalho. Deus queria que eles fossem presentes naquele momento. Por quê? Porque Deus é assim. Deus gosta de incluir. Deus gosta de trazer para perto. Deus gosta de, ó, venha, vem, faz parte de mim. Faz parte do que eu estou fazendo. Olha, nós temos que pedir a Deus para vermos o que Ele tem feito, para que nós possamos contribuir. E acredite, Deus faz muitíssimas coisas todos os dias. Basta a gente querer. Inclusive, aproveitando o gancho, aqui, ó. Escreve aqui. Zacarias. Aqui, escreve aqui agora. Ou melhor, arca. Escreve aqui arca. A-R-C-A. Escreve aqui arca. Porque justamente você vai estar sendo usado por Deus para poder levar a arca. A arca da aliança, a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Escreve aqui arca. Aqui embaixo, arca. E curte aqui também. Só curtir, só apertar aqui o botão de curtir. Por quê? Porque a arca de Deus está sendo levada. A palavra de Deus está sendo levada. A lei do Senhor está sendo levada. Mas Deus quer que você faça parte disso. Deus quer que você seja presente nisso. Escreve aqui, arca, e curte aqui. E bora lá. Os sacerdotes Sebanias, Josafá e Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eleazar, deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. E aí você vê, né? Olha, vocês não vão tocar não, mas vocês vão vigiar a arca. Vocês vão olhar a arca, vocês vão cuidar da arca, vocês vão proteger a arca. Assim como a grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7.000 novilhos e 7.000 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos, os quenatitas, o chefe dos músicos, Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. Todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente. Olha, nós precisamos pedir a Deus que sejamos felizes e gratos a Ele. Por quê? Porque Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus feliz. Deus é um Deus que Ele se alegra. Deus é a fonte da própria alegria. Deus é a fonte da nossa própria felicidade. E nós precisamos ser como Ele é. Olha, peçamos ao Senhor, Senhor, me alegra, renova meu espírito, me enche de Ti, me enche da Tua presença, me enche, Pai, do Senhor. E olha, a felicidade e a gratidão vem. Olha, acompanhado da arca do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de lira e de harpa. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E você vê, Mical, no caso, era esposa de Davi. Ela observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Olha, não busque a Deus, não louve a Deus, não queira servir a Deus por causa do outro. Mas faça isso por quem Deus é. Se acham você errado, se acham você assim, se acham você assado, não importa. Não ligue para o que vão dizer. Não ligue para o que vão falar. Não ligue para o que vai ser dito. Mas, ó, ligue para Deus. Você vai se derramar para Deus. Você vai se dar para Deus. Você vai se doar para Deus. Se alguém quiser falar alguma coisa, deixe falar. Aí é problema dessa pessoa e de Deus, não é seu. Mas fique em paz. Quando você estiver na presença do Senhor, só ligue para Deus. 1 Crônicas, capítulo 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em seu nome.
Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Olha que maravilha. Foi um momento maravilhoso, foi um momento de muita festa, foi um momento de muita alegria, foi um momento de muita felicidade. Olha que bênção. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jaiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jeiel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança do Senhor. E aí você vê coisa linda, né? Foi estabelecido pessoas para poder estar ali, diante da arca de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. O salmo de gratidão de Davi. Isso aqui é muito lindo, porque assim, ó, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, se Deus quiser, nós vamos ler os salmos. Mas aqui nós já começamos a ter um gostinho dos salmos. Os salmos são justamente louvores e cânticos que Deus colocou no coração de Davi e de outros salmistas para poder louvar e glorificar o nome do Senhor. E aqui nós começamos essa jornada tão linda e tão maravilhosa, que inclusive, diga-se de passagem, sempre que nós entoamos os salmos, nós estamos glorificando a Deus. E justamente quando nós glorificamos a Deus, o que tem em nós é deixado. Mas a presença de Deus em nós, ela cresce. É igual ao fogo. Então, ó, entoie os salmos. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. Entoie os salmos. Na sua escola, na sua faculdade, não importa. Entoie os salmos do Senhor. Louve ao Senhor. Vamos lá. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmo de gratidão. E aí você vê, naquele dia começou o salmo de gratidão a Deus ali diante da Arca da Aliança, diante ali do Senhor. Foi naquele dia que Davi o encarregou. Olha, Deus ele é um Deus que ele honra. Deus é um Deus que ele cuida. Davi, desde quando ele estava lá entre as ovelhas do pai, ele já louvava a Deus. E agora chegou o momento de fazer isso de forma maior. Entende? Deus buscou Davi no secreto e trabalhou o coração de Davi no secreto para que justamente aqui, no exposto, Davi pudesse continuar fazendo o que ele já fazia. Vamos lá. Versículo 8. Deem graças ao Senhor. Clamem pelo seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Olha que coisa linda. O que é que Deus tem feito? Deus libertou o povo do Egito. Deus tirou o povo da terra da escravidão. Deus levou o povo para a terra que mana leite e mel. Deus levou o povo para o local onde Deus falou, olha, eu vou fazer ali a terra sua, de vocês. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou cuidar de vocês durante o dia no deserto, botar uma nuvem sobre vocês e durante a noite também. E essa nuvem, durante o dia, vai proteger vocês do sol, mas a nuvem durante a noite vai proteger vocês dos animais e vocês não vão ficar com frio. Mostrem, divulguem às nações o que Deus tem feito. Cantem para Ele, louvem-no. Contem todos os seus atos maravilhosos. Que coisa linda. Se nós formos contar os atos de Deus até então, nossa, não para. Até então, o povo viu o mar se abrir, o povo viu a divisão da terra, o povo viu os inimigos fugindo, o povo viu inimigos extremamente mais fortes tendo medo, o povo viu fortalezas sendo derrubadas, o povo viu 300 homens com trombeta e com vaso de barro na mão, vencendo incontáveis inimigos. Se a gente for contar os feitos de Deus até então, são incontáveis. Gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Você vê? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Tá vendo? Deus quer que peçamos a alegria a Deus. E quando nós louvamos a Deus, a alegria vem. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Olha, é um dever nosso buscar a face de Deus. É um dever nosso buscar quem Deus é. É um dever nosso buscar a presença do Senhor em nossa vida. Nós temos essa obrigação. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez,
dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Lembra que Deus ele tinha feito uma aliança com o povo, os 10 mandamentos? E Deus colocou aquela aliança para que o povo viesse a sempre lembrar do que ele fez, do que ele falou e do que ele garantiu. Então, lembre-se do que ele falou. Lembre-se de sua lei. Lembre de sua palavra. Ó descendentes de Israel, seu servo. Ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Olha, seus escolhidos. Deus escolheu. Acabou. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Olha, seu domínio alcança toda a terra. Deus é soberano. Deus é soberano. Não há limite para o poder de Deus. Não há limite para o poderio de Deus. Deus é soberano. O seu domínio alcança toda a terra. Para sempre ser lembrado. Para sempre se lembra da sua aliança. Olha, para sempre se lembra de sua aliança. Inclusive, né, graças a Deus nós vimos aqui reis que falharam, juízes que falharam, profetas que se desviaram. Mas Deus sempre volta, olha, mas eu me lembro da minha aliança que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Eu me lembro da minha aliança que eu fiz com Israel. E eu não vou abandonar, eu não vou deixar. E assim Deus fez. Assim Deus não abandonou, assim Deus não largou seu povo. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaac, que confirmou para Jacó como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo, olha, a aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, confirmada. E olha o que é que Deus diz, a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. E de fato, olha eles aqui, olha aqui Davi dentro da terra, olha aqui o povo de Israel dentro da terra, olha aqui o Deus abençoando, olha aqui Deus fazendo a presença dele ali. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, na terra, e vagando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Opa! Quando vocês estavam no deserto, lembra? Então, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis ordenando. Olha, por causa do pouquinho, desse povo pequeno de Israel. Deus foi lá e repreendeu os reis. Não maltratem os meus ungidos. Não façam mal aos meus profetas. Olha, Deus está falando aqui, eu tenho uma nação de ungidos, eu tenho uma nação de profetas. Não façam mal a eles. Deixem meu povo vagar no deserto, deixem meu povo ir de um lado ao outro, deixem meu povo em paz. Por quê? Porque é contra mim que vocês vêm. Não queiram fazer mal a eles. Deixem meu povo, e assim foi. Cantem ao Senhor todas as terras. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus maravilhosos feitos entre os povos. E aí você vê, de novo, anuncie, exponha, mostre, traga a lei do Senhor. Leve a lei do Senhor, seja usado por Deus para clicar aqui e curtir, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Olha, seja usado por Deus. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser temido. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Versículo 26. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Vixe. Olha, todos os deuses das nações não passam de ídolos, não passam de objetos, não passam de imagens, não passam de figuras, não passam de um pedaço de pedra, não passam de um pedaço de mármore, não passam de um pedaço de pau. Mas o Senhor fez os céus. O Senhor fez os céus, acabou. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Dei ao Senhor, ó família das nações. Dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga entre as nações, o Senhor reina. Olha que coisa linda.
Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores das florestas cantarão de alegria. Cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Olha, ele vem julgar a terra. Deus vem. Às vezes a gente esquece que Deus ele vai vir para poder trazer o julgamento sobre toda a terra. Nós só lembramos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do Deus que abriu o mar, do Deus que levou o povo em segurança, em paz, do Deus que cuidou daquele povo, mesmo aquele povo odiando a Deus, mesmo aquele povo se desviando de Deus, mesmo aquele povo tendo outros deuses. Mas nós também lembramos de Deus, o Deus que é o Deus da graça, que mandou seu Filho, para que todo aquele que crê no seu Filho não morra, mas venha a ter vida, vida eterna com Deus. Mas nós também esquecemos do Deus que vem julgar. E ele vem. Ai daquele que comete o pecado. Ai daquele que vive no mal. Ai daquele que vive no caminho distante do Senhor. Porque quando ele vier julgar, ai de nós. Eu digo, eu mesmo, ai de mim. Sabe por quê? Porque eu sei minhas falhas, eu sei meus pecados. Por isso que todos os dias eu mais uma vez confesso, eu tenho a Cristo como meu Senhor, meu Salvador, meu único Redentor. Por quê? Porque só por causa de Cristo é que eu sou salvo. Não por mim. Não pelo que eu faço. Não pelo que eu vivo, não. Mas por causa dele. O mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele. Por isso que todos os dias eu falo, Cristo é Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. E o meu Redentor. Por causa do mérito dele é que eu tenho vida. Porque Jesus, o Senhor, vem julgar as nações. E se eu não estiver aceito a Cristo como Senhor e Salvador, eu vou estar em inimizade com Deus por causa de Adão. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Eu amo essa frase aqui. O seu amor dura para sempre. E justamente, se Deus quiser, nós vamos ler lá na frente Salmos que tem muito essa repetição. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Glorifiquem ao Senhor e se alegrem à sua presença. O seu amor dura para sempre. O Senhor é grande e poderoso, santo Ele é nas batalhas. O seu amor dura para sempre. O Senhor não se esqueceu da sua aliança. O Senhor cuida de nós e nos guarda em todo o tempo. O seu amor dura para sempre. Eu acho muito lindo sempre essa resposta, né? Porque assim, se Deus quiser, nós vamos ler isso aqui, nós vamos chegar aí em Ezequiel. Quando Ezequiel ele tem a visão ali da glória de Deus. E ali ele vê ali os anjos entoando louvor a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. E justamente aqui é um pouquinho desse vislumbre. Davi, talvez ele nem tivesse... Talvez Davi não tivesse nem visto essa adoração feita a Deus pelos santos, pelos anjos, a Deus. Mas o Espírito de Deus estava em Davi. E por isso que Davi, ele estava entoando o louvor a Deus, inclusive muito parecido com o louvor que tem no céu a Deus. Por isso que quando nosso Messias, o meu rei, Jesus, o nosso rei, ele ensinou que nós devemos orar a Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui é um pouquinho da porção que nós vamos comer lá. Entende? Aqui nós louvamos a Deus um pouquinho. Para quê? Para lá a gente louvar eternamente e de forma sublime. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome. E façamos do teu louvor, façamos do teu louvor a nossa glória. Misericórdia. Sabe qual é a minha glória? Minha glória é louvar a Deus. A minha glória é glorificar o nome dele. A minha glória é servir ao Senhor. Olha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas a minha glória é louvar a Deus. Que ele cresça e eu diminua. Que nem saibam o meu nome, que nem me conheçam, que nem saibam quem eu sou.
Importante é que ele cresça. Importante é que ele continue. Importante é que o reino dele continue crescendo. Façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Olha, nós estamos aqui vivendo uma eternidade. Mas, ó, eternidades virão. Eu não quero entrar nessa questão agora por causa do tempo. Isso aqui é um assunto muito bom. E se Deus quiser, lá na frente, nós, pela graça do Senhor, nós vamos discutir. Mas a questão é, esse tempo que nós vivemos é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia. É o tempo onde Deus nos deu seu próprio sangue para que possamos ser redimidos nele. Para que possamos entrar na nova eternidade com ele. Porque só há vida nele. Essa eternidade que nós conhecemos vai passar. Novos céus e nova terra vai chegar. A questão é, se nós temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos entrar. Mas se não temos, vamos ser passados. Vamos ficar. Fato é, Deus é soberano e cuida de nós. E Deus, ele faz questão de te chamar pelo nome. Ah, mas eu fazia isso, mas eu faço isso, mas eu vivo isso. Deus não está perguntando o que é que você faz. Deus não está perguntando o seu pecado. Deus não está perguntando as coisas que você se acusa. De todos os pecadores que eu conheço, eu sou o pior. Porque eu conheço meus pecados. Eu conheço minhas falhas. Mas Deus quer o seu coração. Deus quer quem você é. Ah, mas eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma queda, eu tenho um vício. Não importa. Continue. Continue. Mas esteja aqui. Lendo a lei do Senhor, ouvindo a lei do Senhor, comendo a lei do Senhor. Continue. Independente do seu pecado, a lei do Senhor, Cristo em nós é muito maior. Se Deus quiser, ele arranca isso de você. É o seu espinho na carne. Eu sei dos meus espinhos na carne. E eu deixo claro, eu não falo meu espinho na carne, eu falo meus espinhos na carne. Porque eu não tenho só um. Então a questão é, olha, independente da situação que você vive, independente do que você passa, continue com o Senhor. De eternidade a eternidade. Se Deus quiser, Deus muda o que você faz, o que você vive, a maneira que você vive. O seu coração. Mas se Deus não quiser, fique em paz. Porque Ele tem todo o poder. Ele pode até usar isso para poder te puxar e deixar você perto dele. Então fique em paz. Entregue sua vida a Deus e viva em paz. E deixo claro, não julgue o seu irmão. Ah, que meu irmão faz isso, que meu irmão faz aquilo, que meu irmão peca assim, que meu irmão peca assado. E você? Tenha amor e respeito pelo seu irmão. Tenha cuidado pelo seu irmão. Tenha zelo pelo seu irmão. Para você, aquilo que ele está fazendo é pecado. E de fato é. Você não tem aquele pecado, mas você tem outro. Então assim, fique na sua. Sua vida é sua e de Deus. Não fale da do outro. Não reclame da vida do outro. Pelo contrário. Se até alguém vier falar para você sobre a vida do outro, eu não quero ouvir, não. Deus abençoe você, Deus abençoe meu irmão e bora seguir. Por quê? Porque eu sei das minhas falhas. Eu sei dos meus pecados. E o que importa, sabe o que é? Cristo em nós. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós. E vamos lá, de eternidade em eternidade, louvando ao Senhor. Então todo o povo exclamou, amém. Louvado seja o Senhor. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Então todo o povo exclamou, amém. Louvado seja o Senhor. Oh, meu Deus, que coisa linda. Olha que maravilha. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com ele. Obed-edom, filho de Gedutum, e também Osa, foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente de manhã e à tarde apresentar holocaustos no altar do holocaustos, de acordo com tudo que está escrito no livro escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel.
Com eles estava Emã e Jedutum e outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Meu Deus, que coisa linda! O seu amor dura para sempre. Olha, isso aqui talvez seja uma das coisas mais lindas que a gente tem que lembrar do Senhor. O seu amor dura para sempre. Deus, ele é bom e justo. E tudo que você faz, você vai colher. Porque Deus é justo. Ele deixa que você colha os frutos do seu trabalho. Seja negativo, seja positivo. Mas ó, o amor de Deus dura para sempre. E o amor de Deus, inclusive, encobre todas as coisas. Jesus, ele diz assim, ó. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Será que um filho pedindo um peixe, o pai vai dar uma cobra? Será que um filho pedindo pão, o pai vai dar pedra? E Jesus continua, olha, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar o reino dos céus para você. Eu sinceramente, eu não sei quem é você, eu não te conheço. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte, se a palavra do Senhor chegou a ti, se a lei do Senhor chegou a você, e se você está aqui até agora, saiba que Deus te chamou, saiba que Deus te quer, saiba que o Senhor quer e tem uma aliança contigo. Às vezes você para o mundo pode ser que você nem fale que você é cristão, que você crê em Cristo, não importa. Mas você entende dentro do seu coração, a palavra arde. A palavra queima no seu coração. E você reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha, o amor de Deus dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Independente da situação que você vive, independente do seu momento, eu não quero saber, e Deus também não. Mas Deus quer saber o quê? Deus quer que você esteja perto. O evangelho é literalmente um mendigo falando para outro onde é que tem pão. E o pão é Cristo. E o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. 1 Crônicas capítulo 17. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse o profeta Natã: aqui estou, eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: fazes o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Davi falou a Natã: vá dizer, naquela mesma noite, Deus falou a Natã. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã. Natã tinha falado, fazes o que tu quiser. Deus está contigo. Mas naquela mesma noite, Deus foi lá, chegou em Natã e falou, peraí. Você vai falar com Davi isso aqui, ó. Vai dizer ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor. Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa. Não tenho morado em nenhuma casa. Desde o dia em que tirei Israel do Egito. Mas fui de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Olha, em momento nenhum eu perguntei isso, em momento nenhum eu falei isso. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei das pastagens, meu Deus. Davi, lembra lá atrás quando você vivia no meio dos animais? Quando você vivia no campo? Quando você vivia ali escondido? Quando todo mundo até esqueceu de você? Só lembrava de você quando você vinha comer? Só lembrava de você quando você vinha dormir? Mas durante o dia ninguém nem lembrava de você. Então, eu te vi. Eu te vi. E eu o tirei dali.
onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Eu te tirei dali e te botei como meu soberano, soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você. Deus não foi atrás de Davi e começou a estar com Davi quando Davi foi ungido. Deus sempre esteve com Davi. Deus sempre está contigo. Ah, Deus, mas eu passo por lugares ruins. Eu vivo em um lugar mau. Eu faço isso, faço aquilo. E quem disse que Deus te abandona? Você sabe, lá no seu secreto, lá no seu íntimo, você sabe que mesmo na pior situação, se você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Você sabe disso. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Opa! Olha, Davi não estava pedindo uma dinastia a Deus. Davi não pediu, oh Deus, me dá uma dinastia, não. Davi estava preocupado em fazer um templo para Deus. Olha, quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Você está entendendo? Se você se preocupa com as coisas de Deus, o próprio Deus vai se preocupar com as suas coisas. Olha, eu falo isso em nome de Jesus, é verdade. Olha, por mais eficiência que eu busque ter, por mais eficiência que eu busque, se eu não me preocupar com as coisas do Senhor, é como se eu perco dias, perco semanas, perco meses. Mas só pelo fato de eu buscar a Deus, de eu ter Ele como prioridade, de eu buscar fazer as coisas dele, o oposto acontece. Problemas, erros, falhas, coisas que eu nem sabia que iam aparecer, aparecem já resolvidas. Aparecem já resolvidas. Por quê? Porque é Deus que faz todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor. Por isso que Jesus diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque é dele, para ele, por ele, acabou. Olha, eu estabelecerei uma dinastia. Deus garantiu, Davi, ó. Você tá falando para mim de templo, de construir uma casa para mim, de construir um local para mim, ótimo. Mas eu me preocupo contigo. Eu faço aliança contigo. Eu vou lhe dar uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Acabou. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Acabou. Davi estava preocupado em construir uma casa para Deus. Deus falou, Davi, eu faço muito mais. Eu não só já tenho minha casa estabelecida e feita, mas ó, eu vou te dar uma dinastia. Sabe por quê, Davi? Porque você cuidou das minhas coisas. Agora é a minha vez de cuidar de você. Olha, gente, eu tô falando uma coisa que não é de outro mundo. Quando alguém cuida de você, quando alguém faz algo para você, por naturalmente, você já tem gratidão por aquela pessoa, naturalmente você já tem reciprocidade por aquela pessoa. Imagina para Deus. Deus é justo e bom. O homem pode até se esquecer, mas Deus não se esquece. E Natan transmitiu a Davi tudo que o Senhor tinha dito, tudo que o Senhor tinha falado e revelado. E agora vamos para a oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Deus? E o que é minha família, para que me trouxeste a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha família. Deste teu servo. Tens-me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus.
O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecido todas essas grandes promessas. Olha, eu nada sou, eu nada tenho. O Senhor que é tudo. Não há ninguém como tu, ó Senhor. Nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabes. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo? E assim tornaste o teu nome formoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar as nações diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência do teu servo Davi se manifestará firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste o teu servo que formaras uma dinastia para ele. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Olha, só pelo fato do Senhor ter falado, o teu servo achou coragem para poder falar. Senão, Davi não teria falado. Senão, Davi não teria chegado a ele e teria dito, teria mostrado isso aí. O Senhor, ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Olha, aí lembra lá atrás, quando Deus ele fala a respeito de Então, lembra de Balaão? Então, Balaão ele deixou uma coisa muito clara. Como é que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? É exatamente isso. Olha, Davi entendia esse princípio. Abençoado está para sempre. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo para que ele continue sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. E assim é. Olha, só pelo fato de ouvirmos o Evangelho e crermos no Evangelho, isso já é um sinal de que Deus nos abençoou. Porque a fé é uma bênção de Deus. Então, se você ouve o Evangelho e você crê, pode ficar em paz, porque Deus já te abençoou. E sabe o que acontece? Essa bênção só faz crescer. Isso é a glória de Deus. 1 Crônicas, capítulo 18. As vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhes impostos. Além disso, Davi derrotou Adazer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Adazer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de guerra, ainda levou 100 cavalos de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a pagar impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tefá e de Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, rei de Davi. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. E aí você vê, Davi aqui estava sendo usado por Deus para justamente levar a possibilidade de Salomão de poder fazer o templo de Deus. Davi não fez, mas quem fez foi Salomão. Mas com os instrumentos e com os objetos que Davi trouxe, que Davi foi usado por Deus para trazer. E assim é. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Odorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória.
na batalha contra Adozé, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de bronze e de prata, de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas essas nações, Edom e Moabe, e os amonitas e os filisteus e Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ele ia. Olha, o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ele ia. Entende? É porque a graça de Deus, a bênção de Deus está sobre a pessoa. Não está sobre o local, mas está sobre a pessoa. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, você, sua família, em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 89, graças a Deus. Escreve aqui, Davi, aqui embaixo, só para eu saber que você chegou até o fim. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 90, se Deus quiser, estarmos juntos aqui, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 90, em nome de Cristo Jesus. Amém.